Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas novidades para você, torcedor. E hoje, no vídeo de hoje, iremos falar sobre Martim Benítez. A novela entre o jogador e o Vasco da Gama está chegando hoje no seu capítulo final. O empresário do jogador e o diretor do Independente Clube, do Martim Benítez vieram a público praticamente confirmar a saída do jogador do Vasco da Gama. Um jogador aí que tinha tudo para ser ídolo, tudo para ser craque, um grande jogador que o torcedor vascaíno ficou simplesmente apaixonado pelo futebol dele. Ele também se apaixonou pelo clube. Porém, na minha opinião, por uma falta de planejamento de Jorge Salgado, que hoje se diz ser o presidente do Vasco, estaria à frente dessas negociações, não fez questão nenhuma de contratar Martim Benítez e por isso ele saiu, não foi confirmado e não vai ser o jogador do Vasco para a próxima temporada. E é claro, a gente toca no ponto, enquanto um não tem planejamento, o outro, que no caso era LMC, já estava com tudo fechado. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, esses 3 meses aí que rolaram de negociação, tudo que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, para você ficar sabendo de tudo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar uma notícia para você, torcedor. Você tá a fim de ganhar mais de R$ 4.000 por mês, de uma forma totalmente online, segura, no conforto da sua casa. Eu não vou te oferecer aquelas coisas mirabolantes que vocês veem aí na internet, que ficam te prometendo rios de dinheiro, mas é tudo mentira. Não, vou te oferecer aí um curso que você pode ter até mesmo como uma renda extra ou uma renda principal. Aqui na descrição tem um link, vai lá, é um curso que você vai pagar R$ 67,00 apenas para ter a sua inscrição. E quando você se inscrever, você vai ter acesso aí ao material desse curso, vai ter acesso aí a um grupo para você tirar as suas dúvidas, uma oportunidade para a sua vida. Então não perca, link na descrição, corre lá, vai dar uma olhada, acessar e aí quem sabe ganhar, chegar nesse ano de 2021 com uma renda muito boa. Não perca, essa é uma grande oportunidade para você. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para todos os vídeos que eu enviar cheguem até você. E além disso, eu também vou te pedir o seu like. O seu like é importantíssimo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, outros vascaínos iguais a você. É como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar sobre o que aconteceu na tarde de hoje aí, dentro do clube, na tarde de hoje no nosso Gigante da Colina. Uma notícia ruim, uma notícia triste, esse imbróglio, além de ter um imbróglio judicial, a gente estava nesse imbróglio com relação à permanência ou à saída de Martim Benítez, um jogador importantíssimo, na minha opinião, para esse elenco do Vasco, um jogador aí que tem uma qualidade absurda. A gente via aí ao longo das partidas que quando Martim Benítez não estava jogando, o Vasco não criava. Então era um jogador, era o cérebro da equipe do Vasco, Acho que todos os torcedores perceberam isso. Quando o Martim Benítez não estava presente na partida, a bola não chegava no cano, a bola não chegava no nosso atacante, ficava um buraco, entre ali a linha dos volantes e a linha dos atacantes. Então era a cabeça pensante do Vasco da Gama. E infelizmente, um jogador que poderia seguir aí a sua carreira toda com o clube, ao lado do clube, ele se apaixonou, ele já demonstrou diversas vezes a sua vontade de continuar no Vasco da Gama, porém por conta de uma falta de planejamento absurda de Jorge Salgado, que é o atual, não é para mim, ele não é o presidente, mas segundo a justiça, e muita coisa pode mudar, a gente já sabe disso, mas atualmente quem está sentado à cadeira de presidência do Vasco, e quem está tocando essas negociações com Martim Benítez é Jorge Salgado. Então a culpa é dele sim, ele não quis contratar Benítez, ele não fez questão nenhuma de ter o Benítez no seu time para a temporada do ano que vem. E por conta disso, Martim Benítez não é mais o jogador do Vasco da Gama. Martim Benítez, para vocês terem uma noção, jogou 23 partidas com a camisa do Vasco e fez 2 gols, sendo um deles aquele lindo gol contra o Atlético Mineiro. Foi uma goleada ridícula que a gente tomou lá no Mineirão, mas o Vasco começou ganhando e com um golaço, uma bicicleta absurda que ele fez ali no Mineirão, que vai ficar marcado aí
pro resto. A gente vai ter filho e neto e a gente vai lembrar desse gol que Martim Benítez fez vestindo a camisa do Vasco da Gama. E infelizmente, hoje, na parte da tarde, tivemos a notícia aí que Adrian Castellano, o empresário do jogador, foi à mídia e deu a seguinte declaração: falei com o presidente Salgado e ele só pretende estender o empréstimo, mas o Independente não aceita. Já o informei, para mim é um tema encerrado. Benítez volta à Argentina no final do ano. E além dele, outros falaram, que no caso foi Jorge Damiani, o diretor do clube argentino, o clube que detém os direitos do atleta. Sobre Jorge Salgado, no caso, ele falou: não falou comigo e tampouco com o presidente. O Independente conversa com outro clube brasileiro, com o turno, com um turco, um saudita e outro da MLS. Todos estão interessados. Lamentavelmente, o Vasco está perdendo a opção de comprá-lo. Certamente, em 30 de dezembro, o Benítez volta ao Independente ou irá para outro clube. Então é triste falar isso, é doloroso falar isso. Martim Benítez não é mais o jogador do Vasco. E falo mais, tem chance de ele não finalizar a sua passagem com o Vasco, né? Não fazer o seu jogo de despedida, que seria no domingo contra o Atlético Paranaense, por conta de uma lesão aí que ele tá na panturrilha esquerda. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre essa saída de Martim Benítez. Um jogador ótimo, um jogador excelente, que como eu falei, porém Jorge Salgado, que no momento está à frente dessa negociação, não fez questão nenhuma de comprá-lo, de contratá-lo, né? É a famosa política de austeridade de Jorge Salgado, que a maioria do torcedor vascaíno conhece. É aquilo de poupar, comprar jogador, de poupar e investir no futebol. Essa é a política de Jorge Salgado e a gente viu isso, né, no início do ano, porque tem uma pessoa dentro da gestão de Jorge Salgado que era da gestão de Alexandre Campelo, que lá no início, quando o Vasco queria contratar Germancano, essa pessoa, que no caso é Vitor Roma, não queria contratar Germancano e a gente viu que era fundamental. Porém, por causa dessa política de austeridade de Jorge Salgado, não queria contratar Germancano, Vitor Roma, no caso, lá no início do ano. E por isso, batendo nessa mesma tecla, medo de investir, medo de gastar dinheiro, também não vai comprar Martim Benítez. E por isso, ele vai retornar ao futebol argentino. E aí a gente puxa para uma contrapartida, né? Para uma oposição com relação a isso. Enquanto um tem medo, não sei o que acontece, porque não tira do bolso para pagar, chegar junto, comprar um jogador, investir no futebol do clube, que é essencial sim. Se tá ruim com o Martim Benítez, que como eu falei, é o cérebro do time, imagina sem. A gente tem um restante aí de Campeonato Brasileiro para disputar sem o 10 do nosso time, sem o principal jogador da nossa equipe. Mas vamos lá, falar com relação à oposição, ao contrário, né? Ao ponto de vista ao contrário com relação a isso. Enquanto um, que é Jorge Salgado, chegou sem planejamento algum na cadeira de presidência do Vasco, que ele atualmente, eu não querendo, eu tenho certeza que você também não querendo, tá à frente das negociações de Martim Benítez, não quis comprá-lo, leva esse ano. O presidente aí que, na minha opinião, tinha os melhores projetos, tinha as melhores propostas, respeite se você não acha isso, mas ele pelo menos estava com o Martim Benítez pronto. O próprio empresário, o próprio diretor do Independente falaram isso. Estavam esperando apenas Levenciano sentar na cadeira de presidente para que Martim Benítez assinasse ali o seu contrato e permanecesse aí no Vasco da Gama. Então, mais uma vez, mais um ponto que a gente vê aí a diferença entre as gestões, a diferença entre o planejamento, a diferença de um Vasco novo para um Vasco velho, porque é isso que a gente vai continuar vendo. A única coisa que Jorge Salgado tinha que fazer, ele não fez, não comprou Martim Benítez e por isso a gente não vai ver ele vestindo a camisa do Vasco no ano que vem. Uma falta de planejamento absurda que tirou o principal jogador do time nessa temporada. Vamos ficar aí mais de 10 jogos sem ele no Campeonato Brasileiro. O X já estava ruim com ele, sem ele. Realmente vai ficar muito difícil, mas é claro, não vamos deixar de acreditar, rapaziada. E muitos perguntam aí para onde ele vai, qual clube, né, do futebol brasileiro que estaria interessado em Martim Benítez. E esse clube seria o Atlético Mineiro, está atrás do Independente para fazer a compra do jogador argentino. Porém, ele não poderia jogar aí, né, pelo menos nesse restante de Campeonato Brasileiro no clube atleticano, somente a partir da temporada que vem. E aí, com relação também a muitas pessoas perguntam se realmente vale a pena comprar Martim Benítez. E esse é um ponto que eu vou chegar agora. São 22 milhões de reais para deter 60% dos direitos do jogador. Você me pergunta, tá caro? Lógico que tá caro, tá muito caro. Martim Benítez não vale isso, né? Para ter 60%, quase a metade, por 22 milhões. É um absurdo pagar isso pelo meio argentino.
Porém, o que mostra, o que me revolta é a mínima questão de Jorge Salgado querer contratá-lo. O problema não é contratar, o problema é tentar contratar pelo menos, e Jorge Salgado demonstrou que ele não quis isso. Porque, como o Jorge Damiani falou aqui, Jorge Salgado não entrou em contato sequer com o presidente do Independente para tentar conversar alguma coisa. Então mostra que realmente ele não fez questão de ter o jogador pedisse para tentar abaixar o preço, pagar em parcelas ou algo do tipo. O problema é a demonstração de esforço de querer ter Martim Benítez no Vasco. Isso ele demonstrou que não quis e ele já começou muito mal um possível governo que tomara que não aconteça, tomara que essas coisas mudem na justiça daqui pra frente, né? Que realmente Jorge Salgado não continue sendo presidente do Vasco. Mas por enquanto, como eu falo e como eu volto a repetir, ele é o presidente do Vasco que está à frente dessas negociações. Então, por conta dele, bota nas costas dele, Martim Benítez não é mais o jogador do Vasco da Gama. Infelizmente, jogador que vai fazer uma falta absurda. Volta a falar se tá ruim com ele, pior sem ele. Um time que estava totalmente entrosado já com ele no meio de campo. Vai ter que mudar completamente Ricardo Sapinto agora para ajeitar essa equipe e pensar na equipe sem o nosso meia argentino. Vai fazer muita falta e tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que vai brilhar em outro time. Mas rapaziada, esse foi o vídeo mostrando aí a diferença de gestão, enquanto um tinha um planejamento, enquanto um tinha uma gestão pronta, enquanto um tinha tudo para botar o Vasco no topo novamente. O outro aí que chegou de lambuja, chegou do nada dentro do Vasco da Gama, né? Do nada que eu tô falando por meio de algo inelegível, aí conseguiu ser presidente e já começa fazendo besteira. Rapaziada, difícil, complicado, mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, deixa nos seus comentários também qual é a sua opinião com relação à saída de Benítez. Se você acha que ele teria que ficar ou que ele teria que sair, deixa aí que eu quero saber a sua opinião. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, mais uma vez eu te peço, dê seu like e compartilhe ele aí nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.